Bem, pessoal, então gravando aqui mais uma videoaula aqui. Hoje eu vou estar passando aqui um conceito sobre classes para vocês na Godot. Antes de começar a programar, vou falar só um pouquinho aqui, bem breve, sobre o que são classes e para que serve dentro da Godot no desenvolvimento de jogos, tá? Então eu coloquei um exemplo aqui na tela aqui para a gente estar podendo ver. Uma classe, a classe no caso essa cinza aqui. Essa aqui é a nossa classe base. Com essa classe aqui eu consigo instanciar e criar objetos. Esses objetos, eles por sua vez, eles vão ter os atributos e as propriedades da classe padrão. Então, cria uma classe genérica inimigo. Então, essa classe genérica inimigo aqui em cima, ela tem seus atributos, que são as variáveis, tem um nome do inimigo, a vida do inimigo, a quantidade de vida, a velocidade do inimigo e a força desse inimigo. E tem as propriedades, que são as ações que esse inimigo pode fazer. Aqui na classe base desse inimigo aqui, ele somente ataca. Então, com essa classe, eu instanciei aqui, para exemplificar, dois objetos. Então eu criei dois inimigos no meu jogo. Então o primeiro aqui eu usei como exemplo, vamos supor que a gente está na fase 1. Então eu criei um inimigo na fase 1. Esse inimigo na fase 1, ele tem um nome, o nome dele vai ser Thanos. A vida dele vai ser 1, então ele vai morrer com um hit. A velocidade dele vai ser 1, ele vai andar devagar e a força dele também vai ser 1. E a propriedade que ele tem, ele só faz atacar. Não, beleza. Aí instanciei esse objeto, esse inimigo 1. Posso criar quantos inimigos eu quiser através dessa classe daqui. Vamos supor agora que a gente passou para o segundo nível do jogo. E a gente instancia, utilizando a mesma classe, um inimigo do tipo 2. Então, criei o objeto aqui, inimigo 2. Os atributos dele, agora ele vai se chamar Electron. A vida dele vai ser 3, então eu vou demorar 3 hits para poder matar ele. Ele vai ser bem mais veloz, a velocidade dele é 3, e ele vai ter bem mais força, a força dele aqui vale 3. E nas propriedades dele, adicionou uma propriedade a mais, agora ele pode dar choque, além de atacar normal como os outros, como o inimigo padrão, ele também consegue dar choque. Beleza, esse aqui é um exemplo de como usar uma classe para criar objetos e através desses objetos a gente poder modificar os atributos e as propriedades. No primeiro objeto aqui, inimigo 1, com o nome Thanos, a gente modificou todos os seus atributos e a gente não alterou propriedades. No inimigo 2 aqui, a gente já adicionou uma propriedade a mais. Beleza? Então, só para exemplificar aqui, classe é uma classe que você cria, genérica, e o objeto é um objeto que você instancia dessa classe. Um outro exemplo também que a gente pode dar de forma não tá focado em jogos, mas exemplo no sistema de um sistema comercial, é a utilização da classe pessoa. A gente tem uma classe pessoa, para exemplificar, genérica. Então pessoa tem o que? Tem um nome, tem endereço, tem identidade, tem CPF. Então a pessoa, ela pode ser um cliente, a pessoa ela pode ser um funcionário, a pessoa pode ser um gerente e a pessoa pode ser um administrador. Mas todos são pessoas. Entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona. Dentro do jogo, eu poderia criar esses dois inimigos ao mesmo tempo. Eu teria duas variedades de inimigo. Eu teria um inimigo mais fraco e um inimigo mais forte e com uma propriedade a mais, que ele pode dar choque também. Então é uma forma de você, vamos dizer assim, reutilizar o seu código, torná-lo mais legível dentro do jogo, aqui no caso do Godot. E basicamente isso, reutilizar código, deixar o código mais compacto e poder instanciar a quantidade de objetos necessários, sem precisar estar criando muita codificação. Beleza? Vou dar uma paradinha aqui e a gente vai colocar isso aqui em prática agora. Então, colocando em prática aqui o fundamento de classe, vamos
criar uma classe aqui dentro do nosso editor de código aqui da Godot. Então a gente utiliza a palavra reservada class inimigo, dois pontos. Aqui eu vou fazer primeiro mostrando só variáveis, depois a gente cria alguma função. Vamos colocar a variável nome, né, do inimigo, velo de velocidade, vida, velocidade e dano. Beleza, então aqui tenho praticamente aqui somente os atributos aqui. Vou dar um print no nome, só para a gente instanciar e mostrar como que a gente pode criar a Godot tem esses bugs de vez em quando. Print nome. Tá, não vamos printar aqui não. Ele não vai me deixar agora por enquanto. Então aqui na red, aqui a gente já tem a nossa classe do tipo inimigo. Na nossa function red aqui a gente vai primeiramente instanciar esse inimigo, né? Vamos colocar aqui inimigo 1. Aqui inimigo 1 vai ser igual a inimigo, que é a nossa classe, ponto new. Quando eu dou esse new aqui, essa funçãozinha new, essa new ela está criando para mim, instanciando na memória o meu objeto inimigo. O meu objeto inimigo, o que ele vai ter? Ele vai ter todos esses atributos aqui. Então esses atributos a partir de agora estão acessíveis através do inimigo 1. Então beleza? Então vamos dar um nome para o nosso inimigo 1. Inimigo 1 ponto nome. A gente agora já está acessando a variável dentro da classe. O nome vai ser Thanos, ok? Então a gente já tem um nome. Vamos dar um print aqui só para verificar se o inimigo 1 ponto nome é Thanos. Ele está me dando um erro aqui de path. Indentação aqui arrebenta com a gente. Beleza. Vamos dar um play. Agora te rodou sem erro. Vamos ver aqui no nosso log. Então a gente tem aqui, ó, no nosso log aqui, o Thanos que a gente mandou printar. Então o que eu fiz? Instanciei a minha classe aqui, criei um novo objeto aqui. Foi criado um objeto, certo? Com essa palavra, com esse método new. Depois que eu criei esse objeto, eu consegui acessar e mudei o valor da variável. Variável nome, ok? Então beleza, então eu já tenho um objeto inimigo 1 e o nome desse inimigo 1 é Thanos. Ótimo. Vamos dar um print aqui sem nada para ele pular uma linha. Vamos criar mais um inimigo. Inimigo 2 vai receber inimigo ponto new. Ó, instanciei aqui o segundo inimigo e vou passar para ele inimigo. Inimigo 2.nome. Vou passar para ele o nome de Electron. Da mesma forma, vamos dar um print aqui só para mostrar aqui. O inimigo 2 foi criado e ele tem um nome agora. Ele é o Electron. Vamos dar um pause, vamos dar um play. Vamos ver aqui no log. Então a gente tem dois inimigos agora. Aqui a gente criou o primeiro inimigo.
a gente nomeou ele como Thanos. Na saída aqui que a gente pediu para mostrar no nosso log aqui de saída, o Thanos. E o segundo a gente passou o nome de Electron e pediu para printar aqui o Electron. Tá, beleza. Uma classe ela pode ter atributos. Atributos não, ela pode ter propriedades. Então vamos criar aqui uma propriedade aqui dentro. Uma propriedade é uma function. Então vamos criar uma function. Dentro aqui vamos atacar. Vamos criar aqui atacar. E essa function a gente pode passar ou não parâmetros para ela, igual uma função normal. Vamos criar uma aqui com parâmetros, só para vamos dar aqui força, a variável força, beleza. Então força, ele vai pegar o nome this não, aqui é self.nome. Vamos pegar aqui self. Vamos printar um nome aqui quando a gente chamar, né, o nosso inimigo. Vou dar um print self.nome. Esse self ele quer dizer dele próprio, da própria classe. Então quando eu acessar esse self.nome eu vou estar acessando essa variável, e essa variável ela foi passada o valor dela aqui embaixo, certo? Então eu vou mostrar aqui e vou passar aqui agora a força. Então o nosso dano, né, vai ser no caso lá, vamos colocar aqui então self.dano vai ser igual força, que vai ser passado por referência aqui. Eu acho que esse aqui é bug do programinha, esse vermelho aqui. Vamos ver se vai rodar. Não, espera, indentação, tá dando erro de indentação aqui. Por qual motivo? Vamos colocar um pass para ver se ele sai dali desse erro. Tá. Eu tenho que tomar cuidado com. Então vamos de novo self.dano igual a força. Sai vermelho, beleza. Isso, e vamos mostrar a força do ataque. Então vamos dar aqui um print. O ataque foi de concatenar. Acho que é só colocar aqui. O ataque foi de self.dano. Vamos mandar rodar para ver se vai funcionar. Eu acho que vai dar um errinho aqui. Não deu. Thanos Electron, beleza. Vamos dar mais um print aqui. Vou colocar aqui. Pelo inimigo. Vamos dar um nome pro carinha aqui. Ah não, o nome dele já está sendo printado lá em cima. Eu não preciso colocar não. Então ele vai dizer o nome e vai falar o dano que ele foi. Vamos tirar isso daqui. E vamos tirar isso daqui. Então eu tenho aqui minhas duas variáveis aqui instanciadas, o Thanos e o Electron. E agora eu vou primeiro chamar o inimigo 1
e vou chamar a function dele atacar. Então atacar, ele vai receber uma força. Eu vou colocar a força 30 para ele. Vamos rodar para ver se vai funcionar. Então, ó, o Thanos, que é o nosso inimigo 1, tá vendo aqui? Ele atacou com a força de 30. O ataque do Thanos foi 30. Beleza. Vamos agora fazer com o nosso... Vamos colocar um espacinho aqui. Vamos fazer aqui agora com o nosso inimigo. Vamos dar um print para saltar uma linha. Nosso inimigo 2, né, que é o Electron. Ponto atacar. O Electron vai atacar com 50. O Electron é bem mais forte. Então vamos rodar aqui. Rodou, beleza? Vamos ver a nossa saída, ó. Thanos, o ataque foi de 30, que a gente passou para ele. Electron, o ataque foi de 50. Então esses exemplozinhos aqui é tudo que dá para se fazer com o objeto. Então a gente consegue instanciar um objeto, a gente consegue utilizar os atributos e as propriedades desse objeto. Então eu poderia criar aqui um objeto completo aqui, um inimigo que ataca, que pula, que faz isso, que faz aquilo outro, e depois eu chamar ele, chamar só as funções que eu necessito na hora que eu necessito. Beleza? Se tiver ficado confuso, deixa aí umas perguntinhas aí para mim que eu respondo, mas eu acho que ficou bem claro a utilização de classes aqui dentro da Godot. Tá beleza? Então eu fico por aqui e aguardo numa próxima videoaula.